Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voa Coruja. Esse podcast itinerante, onde eu, editora e autora de livros, entrevisto pessoas que gostam de livros, que são autores ou que trabalham com alguma área aqui no entorno da literatura. Hoje eu estou aqui com a Priscila, que foi uma das primeiras autoras da editora, e o nosso tema é justamente como os personagens nos fazem crescer. Porque faz bastante tempo, né, Priscila? Que publicou o primeiro livro, então muitas coisas mudam desde a nossa primeira publicação. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje. O que mudou desde a escrita do seu livro? Como você se sente também agora lendo ele como leitora e não como escritora? E antes desse bate-papo começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre o título do seu livro e do que ele fala. Eu sou a Priscila, né, a autora aqui de Branca e o Lobo. Eu sou romancista, aí tá todo mundo da arte, gosto de escrever. Escrevi esse livro, depois fui escrever mais poesias ali pro Instagram, publicar. Eu tô nesse meio de Instagram, de redes sociais, né? E esse livro, ele foi uma mistura de todos os contos de fadas ali que eu encontrei, que eu quis juntar, porque a gente cria coisas que já existem. Mas eu queria aperfeiçoar aquilo que eu já conhecia. Então eu peguei, quando você vai lendo, você vai encontrando ali, Branca e o Lobo, Branca de Neve. Entende? A história é parecida no início com Cinderela, então vai misturando. Só que quando você vai lendo, ela é totalmente diferente daquilo que a gente espera. E isso que eu gostaria de surpreender as pessoas com essa história. Sabe que quando eu comecei a escrever ficção, foi depois de uma leitura da Agatha, que eu fiquei com ódio, na verdade, porque eu não conseguia entender, descobrir o que ia acontecer a seguir. Então, eu fiquei com tanta raiva que eu falei, eu preciso fazer as pessoas passarem essa mesma raiva que eu passei. E daí surgiu o meu primeiro livro, segundo livro, na verdade, escrito, primeiro publicado, que foi A Face Inversa do Amor, que é um romance, mas não romântico, mas no sentido puro do gênero, que realmente tem essas reviravoltas. A pessoa acha que é uma coisa e depois acaba se transformando em outra. Só que, hoje em dia, inclusive, quando eu olho pra trás e vejo aquela minha escrita e comparo com a escrita de hoje, eu sinto uma diferença muito grande. Você também sente isso? Nossa, nem fala. Inclusive, quando eu fui convidada aqui, eu até falei, Rafa, vou ler meu livro de novo, porque, né? Fazia muito tempo, porque, como eu tava dizendo, eu publiquei ele em 2021. E agora é 2025, né? É muito tempo e eu não lembrava mais de tudo, de como tava a minha escrita, de como era. E aí eu relendo ele, eu falei, caramba, que legal! Porque eu vi que ele é... Eu antes tinha uma visão de que eu queria ensinar alguma coisa com esse livro. Realmente, ele ensina, se você parar pra perceber, ele tá ensinando. Mas ele ficou tão divertido que eu saí pra fazer minha sobrancelha, saí pra fazer minha unha e eu fiquei tão ansiosa pra voltar e ler, sabe? Que foi... Eu tava tão vibrada, vendo tanto filme, que eu esqueci que o meu livro tava ali pra eu ler ele, e ele também era um passatempo bom. Então foi uma sensação incrível, realmente, pra eu reler ele de novo. E é interessante que eu faço uma analogia, inclusive, naquele livro ali, Altamor, que fala sobre nós revisitarmos o nosso passado. E quando você conta isso, me remete muito a essa revisita aquilo que nós já vivenciamos. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos voltar para uma situação que já aconteceu, ou para uma experiência, acreditando que vai ser a mesma coisa que do que era antes. Quando, na verdade, não é igual. Você teve uma nova percepção sobre isso. O passado, na verdade, ele não existe mais. Não tem como nós acessarmos ele como éramos naquela época. Faz até a analogia de um quarto. Quando você era criança, você tinha um quarto ali com suas bonecas, com seus brinquedos, com tudo aquilo. E aí, de repente, o tempo passa, você vende essa casa, seus pais vendem essa casa, você se muda. E aquele seu quarto deixa de ser seu quarto. Ele se transforma, às vezes, até numa cozinha de uma outra pessoa, depois que decide reformar aquela casa. E daí você passando na rua, entra nessa casa pra tentar reconhecer esse quarto, entra. E será que foi só o quarto que mudou? Se o quarto tivesse permanecido intacto, igual, a experiência também não seria a mesma, porque você também mudou. Exatamente. Então, às vezes, o nosso passado, nós tentamos revisitá-lo, achando que ele vai ser a mesma coisa,
E não que seja bom ou que seja ruim, mas ele não vai ser igual, porque nós estamos em constante transformação. Então é um pouco sobre isso que eu queria trazer aqui à tona na nossa conversa de hoje e entender um pouquinho também sobre como nós podemos crescer através dos nossos personagens. Eu acredito que quando você releu, você conseguiu ter ideias diferentes de quando você escreveu. Quando eu fui publicar ele, eu nunca achava ele bom o suficiente, né? A gente nunca vai achar. Isso Essa é a acontece verdade. com frequência. Com muita frequência, né? Mas aí, agora, relendo ele, eu não vi defeito. Porque eu falei, era o que tinha que ser escrito e ponto. Porque na época, eu tava lendo outros livros de fantasia e eu tava julgando muito o meu. E o romance também, ai, não tá bom desse jeito. Ai, tem que ter mais química, tem que, sabe? Então, eu relendo ele e falei, não, é o que tinha que ser. Entende? Então, eu acho que... E coisas que me fizeram crescer também é ver a personagem, a Dina, porque a principal, que eu vi o crescimento dela. E quando os leitores estavam lendo, falaram isso pra mim. Nossa, parece que o livro, no início, é uma parte e depois do meio pro final é outra parte. Realmente, porque ela teve um amadurecimento tão grande que eu tive que amadurecer junto com ela na época. Porque eu também era uma menina, sabe? Então, ela tinha um círculo de convivência ali que ela era aquele mundinho. Então, quando mudou, quando ela teve que se desenvolver, eu que ficava só dentro da minha casa também, precisei me desenvolver junto com ela. Muito legal. Exatamente. Os personagens, eles nos fazem crescer justamente por conta disso. Eu acredito que essa maturidade, ela leva um tempo para que a gente consiga se distanciar do livro com menos julgamento. Então, eu falo muito com os autores. Terminou de escrever? Não revisa. Pelo menos dá um tempo, dá um espaço para você julgar menos o livro. Porque quando nós lemos quanto escritores, nós sempre vamos querer mudar algo. Que não está bom o suficiente, que pode melhorar e tudo isso. Mas depois, se a gente dá um distanciamento e lendo o livro como leitores, esse julgamento diminui. E vem essa questão da maturidade. Eu senti... Nossa, exatamente isso que você está falando. Agora, quando eu republiquei o meu primeiro livro, aí foi o primeiro que eu escrevi na vida mesmo, antes do primeiro que eu publiquei, que é Laços da Casa. Laços da Casa eu escrevi com 15, 14 anos. E era uma história de colegial, que na verdade era no ensino ali fundamental, nem era no ensino médio na época que eu escrevi. E eu achei que ele não era bom o suficiente para ser publicado. Tanto é que o primeiro livro que eu publiquei foi o segundo livro que eu escrevi, que é A Face Inversa do Amor. Só que agora, no ano passado, quando eu peguei o livro pra reler, eu falei... Aqueles personagens eram o entendimento que eu tinha. Eram as palavras que eu tinha. E é a conexão que eu vou ter com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. E tá tudo bem. Então, nessa publicação, eu não fiz modificações estruturais na obra. Eu só tive que mudar algumas coisas, porque o ensino fundamental de... alguns anos atrás, não é um pouco diferente do ensino fundamental dessa época, então eu deixei um pouquinho aberto. Não fechei que era ensino médio ou ensino fundamental, por conta de diferenças mesmo do tempo. Mas eu não mudei nada relacionado à linguística da obra. Tanto é que se você pega o livro e lê, é um livro cheio de piadas do começo ao fim, contém muita ironia, os diálogos deles são diálogos como os jovens falam. Então eu tentei preservar ao máximo aquela essência, porque eu consegui revisitar a minha própria essência quando eu li ele de volta. E aí, quando você consegue separar isso, o seu eu escritor do seu eu leitor, você consegue ter menos julgamento, na verdade. E valorizar mais aquilo que você fez. Tu tava falando uma parte, eu tava pensando muito como que... Eu penso que os livros, eu tenho... Você falou que você publicou o segundo, e esse foi o meu quarto. Olha. Porque eu escrevo já há muito tempo. Eu escrevia histórias pra eu e minha irmã e minha prima brincar. Eu escrevia lá... a gente vai fazer isso, 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 você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E criava a história, já criava o contexto e a gente só brincava, sabe? Falando sozinho mesmo e tudo. E eu tenho diário também. E amo diário. Não é bom? Nossa! Muito bom, tenham diários. Exatamente. Até mesmo depois de adulta é bom, terapêutico. É bom porque você tira aquilo de dentro de você e põe. E eu relendo ele, eu vejo o quanto eu amadureci também, na escrita, em tudo. E o livro, eu relendo ele, eu vi nisso também. Falei, o quanto eu amadureci na forma de escrever, na forma de falar. E relendo os outros, eu ainda
era bem mais criança, que eu também não achava bom o suficiente para publicar. E esse eu achei, mas ainda fiquei com dúvida, mas publiquei. Mas eu penso que eles são como diário, que eles gravam isso, sabe? E a gente tem essa sensação dos nossos eus anteriormente, né? Os meus diários são... Um dia eu vou publicar alguns Nossa, eu diários. Tem Melhor algumas não. coisas que não dá. Mas eram muito engraçados, porque eu sempre tive dificuldade de memorização. Então, meus diários eram a minha segunda memória. Então, por exemplo, se eu lhe conhecesse hoje, eu chegava em casa e eu falava, olha, hoje eu conheci a Priscila lá no podcast. Aí eu escrevia, pause. Priscila, aí a sua idade, suas Nossa. características, como uma ficha de personagem. Muito eu. E aí, caso lá na frente eu encontrasse com você novamente, eu falava, diário, caso você não lembre quem é a Priscila, volte na página tal, porque meus diários tinham página. Caramba! E daí eu conseguia relembrar quem eram as pessoas que passaram ali pela história. Então, o diário, ele é uma ferramenta muito poderosa e uma coisa que eu sinto muito por algumas crianças de hoje que não têm essa experiência de escrever literalmente um diário e de ter todo aquele apreço que a gente tinha por ter um diário inacessível, que a gente achava que ninguém lia, mas todo mundo lia. Então, Todas assim, minhas irmãs. Então, mas toda essa sensação, pelo menos, de você ter um universo particular e de você poder falar tranquilamente, de você conversar mesmo como se estivesse com um amigo, porque meu diário era meu amigo, ele tinha características próprias, eu conversava mesmo com ele, fazia piadas com ele, e isso desenvolve muito a escrita. Até um conselho para quem quer reentrar iniciar como escritor, escrever em formato de diário é uma forma muito boa de você ingressar. Verdade. Porque você narra ali em primeira pessoa, você fala com mais tranquilidade, e aí com o tempo você vai pegando as nuances de como você cria ali um personagem baseado nas coisas que você escreveu sobre o seu dia a dia. Sim. Eu acho que é uma forma incrível de você dar um pontapé inicial. Exatamente. Até descrever como que a gente se locomoveu, como que a gente gesticulou. Essas coisas também eu acho que me ajudaram muito a escrever livros, né? Porque também eu era uma criança meio doida que ficava criando história o tempo todo na minha cabeça. Nunca vivi na realidade. Mas eu acho que é muito interessante mesmo. É até uma dica que você tá dizendo para as pessoas escreverem, que eu acho que consegue desenvolver bem mais. E depois de adulto também, eu assisti alguns poemas que você escreveu. Teve um que eu amei lá. Chorou? Incrível, a declaração. Por favor. Eu não choro muito. Eu também não. Acredito ou não. Eu choro. Eu me emociono. Eu me emociono ou eu choro de raiva. É os dois, assim, ó. É porque assim, por exemplo, quando eu tô escrevendo, às vezes as pessoas... Eu não tô escrevendo com tanta frequência agora, mas eu vou voltar. Uhum. Mas as pessoas falavam assim, escreve... eu falei errado. Escreve um romance proibido. Uhum. Aí, quando eu escrever, é que nem escrever o livro ali. Uhum. Eu me colocava naquele romance proibido. Derramava. Aí eu ficava emocionada. E as pessoas, meu Deus, você fala de um jeito que me emociona daqui. Eu nem tô passando por isso. Mas é isso, é você se colocar... da sua alma ali. Por isso que as pessoas têm um sentimento também nos nossos livros, né? Porque a gente se doa muito fazendo aquilo. Eu não chorei, mas eu fiquei emocionada, tá? É a forma que você declama. Ela envolve a pessoa. Então, é um pouco... Mesmo que o podcast anterior a gente tenha falado sobre gestão, mas ainda falamos sim sobre gestão com amor. Sim. E é um pouco escrever essa questão de você escrever com amor. Nós vivemos através dos personagens. E às vezes eu me perco nas próprias histórias que eu escrevo. Muitas delas têm inspiração, a maioria são inspiradas em pessoas e em experiências. Só que a maioria delas é um passo além do que não aconteceu. Ou um passo atrás do que aconteceu. Nunca é incompletude uma experiência real, justamente porque se você tem a possibilidade de escrever e criar uma coisa completamente diferente do que é viável, do que ocorreu, para que você vai escrever exatamente igual? Então, assim, a escrita, ela te abre essa porta, essa oportunidade de você crescer através dos personagens e criar histórias, conexões, que de outra forma elas não iriam existir. E eu acho que isso que é mágico, realmente. Escrever é fazer magia. Porque você cria um mundo e aí, de repente, alguém está morando nele. Exatamente. Que é a coisa mais mágica do que isso. E quando eu fui escrever,
eu gostava muito de pensar, de ter essa liberdade. Até quando eu pensava em ter um emprego, né? Porque falaram, livro você não vai ter dinheiro, assim. Mas quando eu pensei em escrever, eu falei, eu quero ser livre. Então, eu criei a cidade, eu criei a história, eu criei tudo. Porque eu falei, eu não posso ser livre em nenhum lugar. Eu quero um emprego que eu possa fazer o que eu quiser, sabe? E aí, o livro, ele traz muito isso. E criar personagens e ler também os personagens de outras pessoas, de outros livros, te cria muita empatia, né? Você vê de outra perspectiva. Até a forma que, às vezes, a gente tá escrevendo como primeira pessoa, daqui a pouco como terceira pessoa. Isso faz você sentir mais, olha, tem outro lado da história, tem outra forma de enxergar. Isso que eu acho muito interessante no livro, e eu acho que escrever e ler me trouxe muito isso, porque eu tenho muita empatia, sabe? Sempre penso, a outra forma, o que será que outra pessoa tá sentindo? O que acontece? Porque é isso, o tempo todo fica... Mas a pessoa tem uma história por trás do que ela é hoje, sabe? E isso é muito interessante também. É exatamente os limites que a escrita derruba. Tem uma frase que diz que os limites do meu mundo são os limites da minha escrita. Se eu não consigo escrever sobre algo, eu não vou conseguir viver aquilo. Porque a liberdade, a escrita te dá a liberdade de você ir a qualquer lugar, a qualquer minuto. Sem barreiras geográficas, sem barreiras de pensamento, culturais e várias outras barreiras existentes no mundo real. Então, a escrita, ela te proporciona também essa capacidade de você se sentir livre no seu próprio eu. E também menos fadado a ser o que todo mundo é. Porque, como você disse, eu não queria ter um emprego assim, assim, assim. No seu livro, você pode ter o emprego que você quiser. Nossa, você pode fazer o que você quiser. Então, eu acho que isso é que enriquece muito. Porque daí você começa a justamente ter essa empatia que você falou, até pra vida real. A escrita te ajuda na vida real também. De você aprender a lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, mas também tentar entender os sentimentos e emoções das outras pessoas. Porque se você, principalmente em ficção, você precisa escrever o ponto de vista de vários personagens, você acaba percebendo que nem tudo é sobre o que você pensa, ou como você pensa. Muitas vezes é a mudança de perspectiva, a questão do 9. Se a gente desenhar aqui, pra mim vai ser um 9, pra você vai ser um 6. Exatamente. E no dia a dia, às vezes, a gente esquece isso. E a leitura, às vezes, é esse retorno a uma realidade não real. De que nem tudo é do ponto de vista que a gente está observando. E falar de leitura, fazia tempo que eu não parava e lia, sabe? Nossa, de verdade, é uma coisa que... Agora que eu voltei a ler, eu falei, por que eu parei? Sabe? Eu até tava conversando com meu esposo, eu falei, eu vou voltar a ler, eu vou tirar um tempo pra eu só fazer leitura, porque é uma coisa que te tira da realidade, mas que te ensina muito, sabe? Você desenvolve muito. Então... E romances, eu amo romances, sabe? Até dá vontade de viver de novo o início da paixão e tudo. Eu amo isso, adoro isso. Você Eu sou toda romântica. Eu sou toda romântica. As pessoas falam assim que agora eu tô casada, né? As pessoas falam que eu escrevi. A minha família fala que eu escrevi a nossa história já de romance ali. Porque, eu amo, sabe? Eu fico... até isso pra nossa vida pessoal mesmo, sempre lembrar do início. Sabe? Porque às vezes na rotina, no decorrer, a gente esquece como é aquele amor, aquela paixão. E aí, quando a gente se pega assistindo, quando a gente se pega lendo romance, a gente fala, que lindo. Mas a gente já viveu isso e a gente esqueceu. Só que quando você lembra do início, você começa a viver isso de novo. Porque você se apega, aí você fala, não, eu já tive isso, então eu só preciso renovar. Sabe? É lindo amar. Você é bem romântica, é muito lindo mesmo. Eu gosto muito de romance de época. Por exemplo, eu acho tudo perfeito e tudo maravilhoso que ocorre lá. Embora eu não quisesse viver na época dos romances de época. Também. Mas agora, só visitar nos meus pensamentos, eu acho incrível. Já passei a fase feminista, mas já... eu acho... Teve até foi na Bienal do Rio, que teve um baile... Como aqueles bailes da Jane Austen e tudo isso. Eu acho incrível também. E a escrita, ela te dá essa possibilidade de ficar disperso do tempo.
Então, assim, por meio da escrita, você consegue viver uma experiência de um romance de época, ao mesmo tempo que você consegue projetar um futuro. Uma experiência lá na frente, apocalipse. Porque a gente pensa em futuro, só parece Não, vem experiência meio apocalípticas. Mas pensando no futuro tecnológico e tudo isso, que a gente vê em séries e outras questões. Então, a escrita também te dá essa... Ela te desprende do tempo. É verdade. Essa possibilidade de pensar lá na frente e voltar lá atrás. E a empatia, ela é muito importante nesse processo. Eu assisti, inclusive, um TED, depois eu vou deixar o link aqui desse TED, que explicava que as pessoas que têm menos empatia, elas têm menos capacidade de imaginar o próprio futuro em 10 ou 15 anos. Aham. Por quê? Porque se ela não consegue imaginar, sentir a emoção de quem está ali perto dela, pelo menos ter uma conexão com o sentimento do outro, ela também não consegue ter uma conexão com ela mesma daqui a 10 anos, porque ela não... Aquilo não é real pra ela. Então, a empatia, ela não é só um mecanismo de conexão com as outras pessoas. Ela também é um mecanismo de conexão com nós mesmos. Com o nosso eu do futuro. E também com o nosso eu do passado. Essa questão que você falou. De olhar pra trás, ler o livro na época em que nós escrevemos. Lembrar de tudo aquilo que ocorreu. E valorizar aquele sentimento, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. Aí, trazendo de volta a questão dos personagens em si, que agora a gente não entrou muito sobre isso, eu queria saber do quanto a sua personagem principal tem de Raquel, de Priscila. O que você deixa acha? eu ver. Então, eu Na acho... época que você escreveu e de hoje em dia? Então, na época que eu escrevi, é que, na verdade, assim, ela tem essa força, essa garra por conquistar as coisas, então eu gosto de pensar que eu sou assim, sabe? Quando ela descobriu quem ela teria que ser, ela precisou se desenvolver pra chegar nisso, porque ela não era uma pessoa desenvolvida, ela era ali na dela, então ela precisou. Então eu acho que ela tem isso de mim. Eu fico um pouco travada, mas às vezes eu preciso que alguém me fale, faça, vai, mas eu acho que ela tem isso de mim. E às vezes ela também no começo, né, que ela tá muito presa ali entre o destino dela, ela tá apaixonada mesmo pelo personagem ali, né? Eu acho que foi um pouco de mim também, sabe? Porque já na minha vida, assim, eu me doava muito também. Ai, tipo, qualquer migalhinha eu tava aceitando. Sofri gostando de uma pessoa porque eu aceitava as migalhas, sabe? E, querendo ou não, mesmo que era o destino dela, ela aceitou migalhas. Lendo hoje, eu falei, nossa, ficou um pouco... Não era um relacionamento saudável, sabe? Ele ia, voltava, então não era bom. Então, eu acho que eu também passei por isso. Então, eu passei pro livro isso, sabe? Agora, hoje, eu já não sou a Dina. Eu não pareço com ela. Porque eu me transformei também. Nada de aceitar, né? Nada de ruim. Eu queria viver um relacionamento muito bom, saudável. Sempre quis isso na minha vida toda, na verdade. Então, eu acho que eu me transformei ali na segunda parte, que ela é forte. E eu acho que é isso. Muito bom. É importante revisitar os personagens pra entender quem nós éramos também. Porque às vezes a gente se esquece de quem nós éramos. E o quanto nós evoluímos. Nós temos, às vezes, uma mania, às vezes, de comparar com outras pessoas, mas não comparamos com as coisas que nós já nos transformamos e melhoramos. Então, quando a gente acessa a nossa própria escrita dessa forma, é uma oportunidade de ver, nossa, olha quanta coisa, igual você citou esse caso, né? Quanta coisa nós evoluímos. Fez parte da nossa existência, de qualquer forma. O processo, sendo ele positivo ou não, ele faz parte da nossa existência. E no momento, às vezes, a gente não imagina o quanto vai ser importante para um desenvolvimento futuro. É verdade. Mas é bom que nós possamos revisitar e ter novas impressões. É verdade. Nós já estamos finalizando aqui, foi um bate-papo muito legal. Queria te agradecer e perguntar, deixar esse momento aberto de fala para você falar um pouquinho sobre alguma dica que você queira dar, falar sobre o seu livro, o que você queria comentar aí para quem está nos assistindo. Então, hoje no meu Instagram, eu gosto de falar um pouco também de desenvolvimento pessoal. Às vezes gravo uns vídeos lá, falando algumas dicas da minha cabeça, coisas que eu aprendi vendo, lendo. E uma coisa que, se você quer ser escritor,
seja constante, né? Constante ali. Porque quando eu tava escrevendo, eu não dei tanta prioridade quanto eu deveria. Por exemplo, eu não escrevia todo dia. Eu tava até conversando com outro autor e ele falou, não, eu escrevo todo dia. Todo dia. Eu falei, é isso, eu aprendi depois. Porque eu não escrevia. Eu demorei 1 ano pra escrever. Porque não era. Eu esperava a inspiração. E a inspiração não vem todo dia. Às vezes acontece uma coisinha. Teve uma vez, eu lembro, eu tava numa praça sentada e eu vi um casal. E aquilo criou uma história na minha cabeça. Eu dei uma vida pra eles que eu não faço a mínima ideia se era a vida deles. Mas aquilo me inspirou e eu escrevi. Mas depois eu não encontrei mais o casal. Eu não encontrei outras pessoas. E eu demorei muito tempo pra voltar. Então, esperar essa inspiração, ela não vem assim toda hora. Então, você tem que sentar e escrever, sabe? E, inclusive, eu tava esses dias lendo um livro que eu tava escrevendo, né? Que eu escrevi umas 78 páginas e parei. E aí, a minha amiga falou, não, você precisa voltar a escrever. Tá muito bom essa história, vamos terminar esse ano. Aí eu fiquei, caramba. E aí eu pensei já, eu vou sentar todo dia e vou fazer isso. Porque senão eu não vou alcançar. Entende? Então, se você quer também ser escritor, que é difícil, né? O difícil não é você publicar. O difícil é você sentar e escrever, é você ter a história pra contar, né? E passar pras pessoas. E depois tem o processo como que eu digo? Pós-publicação, né? Manter a história viva. Manter a história viva. Porque eu publiquei em 2021. E agora as pessoas no meu Instagram às vezes nem sabem. Eu coloco e falo, caramba, você tem um livro? Eu falo, tenho. Porque eu parei de publicar porque eu pensei, eu tô irritando. Sabe? Eu tô falando tanto disso e as pessoas não tá comentando tanto. Mas se as pessoas estão ali, é porque elas gostam de você. Porque ninguém vai ficar vendo uma coisa o tempo todo, todos os dias, que não te ajuda em nada, sabe? Que não te beneficia. Então, continue publicando, continue postando ali, fazendo o que você gosta, porque é sua rede social também, então você tem que fazer. Tá vendo como a perspectiva muda? E agora, eu acho que a minha dica é essa. Se vocês querem conhecer também meu livro, né? É um romance com fantasia aí, como eu disse no início, uma mistura dos contos de fada. E, deixa eu mostrar, né? E... eu acho que as minhas palavras são essas. De todas as palavras aí, a que eu mais gostei foi continue. Continue, exato. Muito bom, eu acho que ela resume tudo. Realmente, nós precisamos continuar. Você trouxe isso pra mim também. Que bom, você trouxe isso. Me trazendo o podcast, me ativando na escrita, porque eu dei uma afastada mesmo. Então, volte e continue. Muito obrigada. E para você que está aqui nos assistindo, eu gostaria de deixar de dica final que você pense o seguinte: escrever é fazer magia. E quando você faz essa magia, você tem leitores. E esses leitores te incentivam a continuar nesse ciclo mágico. É por isso a importância de você persistir. Como editora de livros, como autora também, eu não posso te falar que é muito simples ser um autor, viver de escrita, trabalhar nessa área. É um mercado realmente desafiador, mas não existe nenhum desafio que não traga recompensas. Então, se você acha que faz sentido para você, apenas continue, persista. No começo pode ser muito mais desafiador, o primeiro passo é o mais difícil de todos, mas à medida que você se mantém ali no caminho, vai conhecendo outras pessoas e essas pessoas vão caminhando junto com você, tudo se torna não mais fácil, mas se torna mais leve, tá bem? Então, se você quer outras dicas sobre escrita ou tem alguma dúvida, algum comentário a fazer, deixe aqui no nosso podcast e também, aproveitando que você já está no nosso canal, se inscreva e assista os nossos outros episódios. Obrigada pela sua atenção e eu te espero no próximo episódio.